Numa altura em que paira a ameaça de ocupação norte-americana da Groenlândia, o presidente do Conselho Europeu garante que a Dinamarca terá todo o apoio das instituições europeias e que a integridade territorial é inquestionável. António Costa é nosso convidado em The European Conversation. A poucos dias da realização da Cimeira Informal sobre a Defesa, o chamado Retiro, que terá a participação do secretário-geral da NATO e do primeiro-ministro britânico, em The European Conversation temos o presidente do Conselho Europeu, António Costa. Obrigado por nos receber aqui. Antes de passar ao tema principal, ao tema da defesa, mas também está relacionado, nos últimos dias Donald Trump voltou a ameaçar uma possível ocupação da Groenlândia caso a Dinamarca não ceda o território autónomo. Como é que vê esta ameaça? A União Europeia está pronta para reagir? A União Europeia é um ator internacional consistente, fiável e previsível. Portanto, toda a gente sabe a nossa posição. Nós temos uma ordem internacional baseada em regras, e a regra fundamental são as que decorrem da Carta das Nações Unidas, onde o princípio da soberania, da integridade territorial, da estabilidade das fronteiras são princípios fundamentais. São esses princípios fundamentais que nos levam a apoiar a Ucrânia. São esses princípios fundamentais que nos levam a condenar as violações da fronteira na República Democrática do Congo e, por maioria de razão, como deve imaginar, não podemos deixar de defender estes princípios quando está em causa a integridade territorial de um Estado-membro da União Europeia. Portanto, nós, naturalmente, apoiamos, damos todo o apoio à Dinamarca e esperamos que, como é próprio entre aliados, como é próprio entre parceiros, como é próprio entre amigos, eventuais pretensões, interesses, sejam resolvidos de uma forma por via do diálogo. Não é uma questão nova, já se colocou há uns anos atrás e foi bem resolvida e estabilizada, mas, obviamente, para nós, a integridade territorial da Dinamarca, a soberania da Dinamarca, a estabilidade das suas fronteiras, como deve imaginar, obviamente é para nós uma questão essencial. Mas no caso de haver uma invasão, como já foi ameaçado, e a utilização de poderio militar já foi utilizado como argumento sobre esta questão por Donald Trump. Não é a altura para estarmos a fazer especulações. Como é sabido, a Groenlândia faz parte do território do Reino da Dinamarca. A Dinamarca é um Estado soberano. A Dinamarca define quais são os seus interesses e a União Europeia apoiará a Dinamarca. Não vamos estar a especular, vamos desejar, naturalmente, que este conflito, como qualquer outro, primeiro, uma questão não se transforma em conflito e, havendo um conflito, ele seja resolvido de uma forma amigável, como é próprio que aconteça entre aliados. E já teve algum contacto com Donald Trump a propósito deste tema ou depois da tomada de posse de Donald Trump? Não, ainda não tive a oportunidade. Fui a oportunidade de me encontrar com o secretário do Comércio nas cerimónias dos 80 anos da libertação do campo de Auschwitz. Esta semana a alta representante teve um contacto telefónico com o secretário de Estado Marco Rubio, que foi descrito como sendo ter sido amigável e construtivo, e nós o que desejamos, obviamente, é que manter com os Estados Unidos uma boa relação, como sempre temos tido. Somos aliados, somos parceiros, somos amigos, isso é assim há 200 anos, e independentemente de quem lidera os Estados Unidos ou quem lidera circunstancialmente a União Europeia, isso é uma relação estável que é de mútuo interesse, esta aliança transatlântica, e espero que ela se desenvolva. Não é a primeira vez que a União Europeia se relaciona com os Estados Unidos sob a presidência de Donald Trump. Para já é assim, e vamos procurar entender de uma forma normal. É compreensível que os Estados Unidos tenham interesses que queiram defender, como é obviamente compreensível que a União Europeia também tenha interesses que também tem que saber defender. E pronto. Mas a União Europeia nunca disse que os Estados Unidos tratavam mal a União Europeia, como disse Donald Trump ainda na intervenção que fez em Davos, disse com estas palavras que a União Europeia trata mal os Estados Unidos. Como é que vê este tipo de afirmação de um líder tão importante como o Presidente dos Estados Unidos? Cada um tem as formas de expressão, que faz parte da liberdade de expressão de cada um. Não vou estar a comentar palavras. E o diálogo entre a União Europeia e os Estados Unidos não se faz
através de declarações públicas na comunicação social. Nós temos um diálogo organizado, estruturado, e, obviamente, como aliados e como amigos, se os Estados Unidos sentem que há um problema com a União Europeia, nós, obviamente, sentamos para dialogar e para procurar ver como é que podemos, em conjunto, resolver esse problema. Naturalmente, tal como os Estados Unidos querem defender os seus interesses, a União Europeia cabe-lhe defender os interesses das suas empresas, dos seus cidadãos, da nossa União. E isso é um diálogo que se deve desenvolver de uma forma normal, tranquila, sem ansiedades. Pela nossa parte, temos o que temos é a vontade que sempre tivemos de manter um bom relacionamento com os Estados Unidos e, portanto, se e quando os Estados Unidos entenderem que há uma questão a colocar à União Europeia, cá estamos para dialogar com os Estados Unidos. Será negociar, não retaliar? Ou seja, a escolha não é nossa. Nós já, obviamente, mesmo entre amigos, como é sabido, há momentos de dificuldade e de confrontação de interesses divergentes. Durante a administração Biden aprovou o Inflation Reduction Act, que tinha um conjunto de medidas que afetavam negativamente a nossa economia e, naturalmente, a Comissão Europeia reagiu e procurou encontrar uma resposta adequada e proporcional para defender os interesses da União Europeia. Essa é a função que nós temos e não deixaremos de ter. Mas, obviamente, quando estamos a falar com parceiros, quando estamos a falar com aliados, fazemos o que é normal fazer. Se há um problema, o problema coloca-se, vemos como é que é possível resolver. Se for possível resolver, excelente. Se não for possível resolver, temos que ver como é que se ultrapassa. Em termos de tarifas, que é uma das armas apontadas por Donald Trump como para defender os interesses dos Estados Unidos, a União Europeia estará preparada também para reagir com tarifas? Ou... Até ao momento, os Estados Unidos anunciaram já a imposição de tarifas para vários mercados. Até agora não o fez relativamente à União Europeia. E, portanto, não vamos ser nós a colocar um problema que ainda não foi colocado. Se e quando o problema se colocar, nós naturalmente olharemos para o problema, procuraremos resolvê-lo ou reagiremos. Isso faz parte das coisas. Agora, a ver, o que é preciso compreender é o seguinte. Desde a independência dos Estados Unidos, que a relação transatlântica é uma das relações mais importantes e estabilizadoras para a paz e prosperidade no mundo inteiro. E também de mútuo interesse para ambas as partes. Ao longo destes 200 anos, obviamente, houve momentos de tensão, de dificuldades, de divergência, até de conflito. Bom, o que a história nos ensinou é que sempre fomos capazes de ultrapassar esses momentos com proveito mútuo para ambas as partes. Portanto, se agora os Estados Unidos têm uma questão a colocar, e aparentemente têm uma questão a colocar, relativamente ao déficit comercial que dizem existir, nós, obviamente, estamos totalmente disponíveis para dialogar qual é no interesse mútuo. Os Estados Unidos defendendo os interesses dos Estados Unidos, a Europa defendendo os seus interesses, isso faz parte, como é óbvio, das relações internacionais. Agora, acho que não vale a pena nem antecipar problemas, nem dramatizar problemas, temos de tratá-los como tal, problemas que devem ser resolvidos. Passamos então para o tema principal da defesa e o retiro que vai fazer na próxima semana com o chefe de Estado e de Governo e com o secretário-geral da NATO e o primeiro-ministro britânico. Mesmo dentro da União Europeia, há vozes divergentes na forma como a União Europeia deve proceder em matéria de defesa. O antigo presidente do Conselho Europeu e primeiro-ministro polaco disse no Parlamento Europeu a semana passada que a Europa, se quer sobreviver, tem de se armar. É possível? Vamos conseguir? O que é que está a ser feito nesse sentido? Bom, a primeira decisão, como recordo, que a União Europeia adotou para reforçar o seu sistema de defesa foi em dezembro de 2021. Logo um ano a seguir, durante a presidência francesa, com a Declaração de Versalhes, desenvolvemos, onde afirmámos claramente que a União Europeia devia desenvolver a sua autonomia estratégica em matéria de defesa. Muitos, na altura, entenderam que era uma forma de afastar os Estados Unidos. Hoje, creio que é claro que é uma forma de complementar a aliança que temos com os Estados Unidos e assegurar que esta nossa aliança é mais equilibrada. De 2021 até hoje, o investimento em defesa no conjunto dos Estados-membros aumentou 30% no conjunto dos Estados-membros. Desde 2014 até hoje, todos os países da União Europeia, ou melhor, os 23 países da União Europeia que são parte da NATO, aumentaram a sua despesa em defesa e, no conjunto, já atingiram os famosos 2%.
E todos estamos conscientes, particularmente depois da alteração dramática da situação geopolítica, com a guerra desencadeada pela Rússia contra a Ucrânia, que é fundamental reforçar a nossa capacidade de defesa. E por isso, creio que há um consenso muito generalizado para que... Não, há um consenso muito generalizado, porque é necessário continuar a prosseguir esta trajetória e provavelmente eu anteciparia que na próxima Cimeira da NATO haverá o acordo para estabelecer uma nova meta acima dos 2%. Portanto, há 3 questões fundamentais que vão estar, que eu convidei os líderes a discutirmos na próxima segunda-feira, que é, primeiro, estabilizar as prioridades das capacidades que devemos desenvolver. Segundo, como financiar o desenvolvimento dessas capacidades, quer no curto prazo, quer no longo prazo. Em terceiro lugar, como desenvolver as nossas parcerias no quadro da NATO, da Aliança Transatlântica com os Estados Unidos e da Aliança com o Reino Unido. Mas em matéria de financiamento, os chamados Eurobonds podem ser uma solução? São sempre controversos. Este é um brainstorming day absolutamente informal para que precisamente todos estejamos livres de pôr em cima da mesa todas as ideias que possam existir. De poder discutir de uma forma aberta, sem a pressão de chegar ao fim e termos de ter umas conclusões, de termos de tomar uma decisão. Esta reunião é um passo muito importante num processo que alimentará, desde logo, com orientações políticas, o trabalho que a Comissão Europeia está a desenvolver em conjunto com a alta representante para apresentar um livro branco sobre defesa em março e que depois regressaremos já num Conselho Europeu formal, em junho, para então podermos refletir sobre o livro branco, continuar a nossa reflexão sobre defesa e tomar decisões sobre as matérias que temos a decidir. Portanto, este é um momento em que todas as ideias são muito bem-vindas e que devem ser discutidas de uma forma aberta e franca entre os 27 Estados-membros. No caso da NATO, o secretário-geral da NATO, Marco Rutte, já disse que os cidadãos provavelmente vão ter de fazer alguns sacrifícios para que cada um dos Estados-membros da NATO possa cumprir as metas estabelecidas. Todos temos consciência que a defesa é um bem público fundamental e, portanto, obviamente, exige o financiamento para assegurar esse bem público fundamental. Não creio que a escolha tenha que ser feita nos termos em que o secretário-geral da NATO o enunciou, mas, obviamente, todos os Estados-membros têm na sua política orçamental diversos objetivos. A defesa, seguramente, mas também assegurar educação de qualidade para todas as crianças e jovens, assegurar um grau importante de qualidade dos serviços de saúde para todos os cidadãos, promover o desenvolvimento da sua economia, assegurar o desenvolvimento sustentável, prosseguir a transição energética e climática, assegurar a transição digital. Portanto, as escolhas orçamentais são sempre múltiplas. Aquilo que nós podemos discutir, e isso é a mais-valia que a União Europeia pode dar relativamente aos Estados-membros, é, em primeiro lugar, ver como é que nós podemos ter mais eficiência nas nossas despesas. Segundo lugar, que despesas eventualmente é que devem ser comumente partilhadas, porque não devem ser o esforço de cada um. Eu dou um exemplo. A defesa da fronteira da Polónia não é só a defesa da fronteira da Polónia. É a defesa de toda a nossa fronteira, da nossa fronteira a leste. Porventura, nos Estados virados ou atlânticos, a ameaça é menos perceptível, mas eles não deixam de estar a ser defendidos por aqueles que têm que defender a nossa fronteira comum a leste. É por isso que apoiar a Ucrânia para garantir que a lei internacional prevalece e que a violação da lei internacional não prevalece é absolutamente essencial. Garantir a boa defesa da nossa fronteira leste, da nossa fronteira nórdica, da nossa fronteira báltica, assim como também a fronteira junto ao Mediterrâneo, são obviamente muito importantes, porque naturalmente as ameaças aí são mais presentes que a ameaça na fachada atlântica. Temos de falar da Ucrânia e do apoio que está a ser dado à Ucrânia. Dúvidas sobre a continuidade do apoio que vai ser dado por parte dos Estados Unidos. A União Europeia pode assumir um papel ainda mais relevante neste apoio à Ucrânia. Bom, o Conselho Europeu reuniu de emergência no dia 24 de fevereiro de 2022. No próprio dia da invasão, o Conselho Europeu reuniu aqui em Bruxelas. E desde esse dia, onde comunicámos por videoconferência com o Presidente Zelensky,
o apoio da União Europeia tem sido constante, sustentável e sem margem para dúvidas. Foi assim no início da guerra, foi assim durante a guerra, será assim nas negociações de paz, quando elas existirem, será assim na reconstrução da Ucrânia, será assim com a integração da Ucrânia no seio da União Europeia. E, portanto, esse apoio da União Europeia é inquestionável, indiscutível, pelo tempo que for necessário e o que é que quer que aconteça. E como é que está a decorrer o processo, todo o processo para a adesão da Ucrânia? A avaliação que a Comissão Europeia faz do processo de reformas internas na Ucrânia é absolutamente impressionante. Como é que um país em guerra consegue desenvolver e tem cumprido o processo de reforma interno que o processo de adesão existe. A minha esperança, como disse ao Presidente Zelensky, é que durante esta presidência polaca pelo menos 2 clusters das negociações sejam abertos. A Ucrânia tem a ambição de serem 3, se forem 3, ótimo. Mas o que nós temos que continuar é focados nesse trabalho e evitar precisamente aquilo que eu alertei no início deste processo. Não se podem criar expectativas que sejam frustradas. Seja com a Ucrânia, seja com a Moldávia, seja com os países dos Balcãs Ocidentais, as expectativas e a decisão que foram tomadas têm que ser consequentes, porque senão o efeito ricochete sobre a União Europeia será terrível. E acho que a forma como a Ucrânia está a trabalhar é verdadeiramente inspiradora para todos os países candidatos, é inspiradora para todos os Estados-membros, porque é um sentido de compromisso que é difícil de imaginar que um país a sofrer uma guerra brutal como a Ucrânia está a sofrer tenha ao mesmo tempo a capacidade de internamente prosseguir metodicamente este esforço de reforma interna, que tem sido muito bem positivamente avaliado e que acho que é uma fonte inspiradora para todos os países candidatos, seja a Moldávia, seja os países dos Balcãs Ocidentais. Enfim, não falo da Geórgia, porque para já decidiram suspender. Nós respeitamos naturalmente essa decisão soberana da Geórgia, lamentamos, mas respeitamos. Agora, todos aqueles que querem aderir são bem-vindos e estamos a trabalhar nesse sentido para concretizar esse processo. Faço-lhe uma última pergunta. Nos últimos meses temos visto alguns Estados-membros a aproximarem-se da Rússia. E em 2021, no final da presidência portuguesa, um momento também de alguma tensão com Vítor Orbán, um momento mais ou menos que podemos comparar ao atual, em que há uma aproximação também da Eslováquia, de Fico à Rússia. Nessa altura, no final da cimeira, disse-nos em entrevista que só está na União Europeia quem quer estar. Hoje, como Presidente do Conselho Europeu, pode manter o mesmo tipo de discurso? A União Europeia é uma união de diversidades. Somos 27 países diferentes, que têm histórias diferentes, culturas diferentes, olham para o mundo de posições geográficas bastante diferentes, são liderados pelas mais diversas famílias políticas. Nós somos 27 democracias e, portanto, os cidadãos escolhem em cada momento e em cada país o governo que desejam que os governam. E, portanto, a verdadeira notícia não é quando há uma divergência. Quer dizer, a verdadeira notícia, a notícia é quando há um acordo. Quer dizer, porque se nós olharmos para a União Europeia, o princípio é que cada um devia pensar de forma distinta por si. O que é absolutamente extraordinário é que, ao longo destes anos e com sucessivos alargamentos, a União Europeia tem conseguido sempre chegar a acordo. Às vezes é difícil. Mas ainda a semana passada muita gente especulou, pode haver aqui uma divergência insuperável sobre a renovação das sanções à Rússia. Bom, como se viu, mais uma vez, se ultrapassou essas dificuldades e, por unanimidade, foram renovadas as sanções para a Rússia. Nem todos os países têm a mesma leitura sobre esta guerra. Sim, é verdade, mas a verdade é que conseguimos sempre, por unanimidade, tomar todas as posições que eram decisivas para apoiar de uma forma segura, previsível, a Ucrânia no seu esforço. E, portanto, é assim que temos que prosseguir. E a construção de uma política externa e de segurança comum é uma mais-valia para todos. Obviamente não resulta de um efeito mágico. Agora, a participação na União Europeia é um ato de liberdade. O Reino Unido, quando decidiu sair, todos nós tivemos imensa pena, mas exerceu a sua liberdade de sair. Como estar na União Europeia é um ato de liberdade. E aquilo que eu vejo todos os dias, enfim, e agora vejo mais intensamente nestas minhas novas funções, é que apesar dos pontos de vista diversos e da diversidade de opiniões, há uma enorme vontade comum dos 27 de estarem juntos. É por isso que estamos cá. E é por isso que vários outros se querem juntar a nós. Muito obrigado. Ora, essa.